Perfeito. Vamos dar início aqui, né? A esse momento de estudo que eu vou ter aqui. Isso não é uma aula, obviamente, eu não sou professor de japonês, isso não é uma aula, isso é só um registro do meu estudo, né? Para eu poder estar revisitando depois, ver o que eu pensava na época. E uma forma também de compartilhar, né, o meu momento de estudo com outras pessoas. Ok. Eu vou estar nessa playlist aqui vendo algumas aberturas de One Piece e traduzindo elas completamente. Por quê? Estudar música não é a melhor forma de você aprender vocabulário. Entretanto, perdão, não é a melhor forma de você aprender formas gramaticais, padrões gramaticais. Entretanto, é uma boa forma de aprender vocabulário. Por quê? Forma gramatical não é tão bom porque muitas vezes eles fazem licenças poéticas e um lance de poesia mesmo que vai atrapalhar um pouquinho a você entender o que ele quer dizer ali de fato, não é a forma que eles falam no dia a dia. Entretanto, vocabulário tudo bem. Por quê? São várias aberturas que tem One Piece, eles falam sobre a respeito de um mesmo tema, né? Então vão repetir palavras, vão repetir termos, e isso é positivo. Por quê? Se você for aprendendo a cantar essas músicas e for memorizando tudo que elas for aprendendo o significado de tudo que elas falam, com o tempo você vai se acostumando com a ideia e vai se tornando íntimo dessas palavras. E se tornar íntimo é a mesma coisa que você dominar esses vocabulários, né? Então vamos dar início aqui com a primeira música de One Piece. Eu vou estar colocando aqui, ó, nesse bloquinho de notas, algumas anotações, se eu tiver dúvida de alguma coisa, né? Mas enfim, vamos dar início aqui. E é importante também ressaltar uma coisa. Esse vídeo vão ser as 3 primeiras aberturas de One Piece. We Are, Believe in Wonderland e Hikarie, as 3 primeiras. Essa parte a gente pode pular, porque não tem música ainda, não tá cantando ainda, é só introdução. Aqui, perfeito. Eu deixei grande assim, né? Porque vai estar no YouTube, então dá uns probleminhas, a galera já entende já. Eu já até coloquei aqui em cima, ó, Aritake, para poder facilitar. Esse daqui já é um dos mais complicadinhos mesmo, ó. Aritake significa tudo a respeito de uma coisa, né? Eu estou usando aqui a extensão Urikaikun. Baixem Urikaikun se vocês tiverem o Google Chrome. É a melhor extensão para traduzir simultaneamente para o inglês toda a palavra em japonês. É só você passar em cima, tá vendo? Se você passar em cima, assim que ele traduz. Ok. Aritake significa tudo a respeito de uma única coisa. Aí aqui no caso, ele está falando Aritake no Yume. Yume é sonho. Então, Aritake no Yume, tudo a respeito do sonho. Tudo sobre os sonhos, né? Aí ele fala Kakiatsume. Kakiatsume vem de Kakiatsumeru, né? Kakiatsumu, não tenho certeza agora, mas está no imperativo aqui no caso, e significa você reunir, né, peças, você reunir pedaços de uma única coisa e juntar em um único local, né, vamos dizer assim. Então, ó, Aritake no Yume o Kakiatsume. Reunir tudo a respeito de um sonho. É isso que ele está falando, né? Aí, para que reunir tudo a respeito de um sonho? Aí ele vai responder aqui, ó. Sagashimono o sagashi ni yuku no sa. Ok. Sagashimono significa algo procurado. Esse sagashi, ele vem de procura, o verbo sagasu, que é procurar. Só que ele está numa forma do substantivo. Sagashi é a procura, é a busca. Mono significa uma coisa, algo, né? Então, sagashimono, algo procurado, algo buscado. Aí depois ele fala o, que é a partícula que executa o verbo, né? Sagashi. Aí ele fala de novo sagashi, tá vendo? Que é procura, ni yuku no sa. Vamos lá. Esse ni significa para, em, né? Ele significa algo desse tipo. É uma partícula de posicionamento e direcionamento. Então ele vai significar na maioria das vezes para ou em. Yuku é a mesma coisa que iku, ikimasu, yukimasu, né? Que é o verbo ir. E sa, esse sa que está aqui no finalzinho, ele significa então. Se a gente lê ao contrário, fica assim, ó. Então, ir em busca da coisa procurada. Viu só como é que faz sentido agora? Então é para isso que ele está reunindo tudo a respeito de um sonho. Para ir em busca de uma coisa procurada. Ver em japonês é interessante porque a gente vê de uma forma mais profunda, né? Também a letra da música que a gente gosta. E aí nessa parte ele fala o seguinte, ó. Rashinban nante. Rashinban significa bússola. Nante significa algo como. Então, algo como uma bússola. Rashinban nante, algo como uma bússola. Jutai no moto. Jutai significa congestionamento, algo que não sai do lugar, né? Lá no Japão,
quando tem um engarrafamento, eles falam jutai. Eles chamam. Se você escrever no Google jutai, vai aparecer provavelmente um monte de cena de engarrafamento. E aí depois vem escrito aqui, ó, moto. Moto significa origem. Então, jutai no moto é a origem do engarrafamento. Não é a origem do congestionamento. É a origem daquilo que te deixa parado, né? Então, algo como uma bússola é uma coisa que vai só te deixar parado. Ele está falando para você abandonar a bússola, né? E aqui, no caso, esse motor, ele tem várias outras traduções. Só que aqui, motor significa motivo, razão, origem, ok? Aí ele diz, Netsu ni o kasare, kaji o toru no sa. Netsu significa calor, mas aqui em específico vai significar febre, porque Netsu também pode significar febre. Então, Netsu ni ukasare. Se eu não me engano, esse ukasare, ele vem do verbo ukabu. Eu não tenho certeza. Vou escrever aqui. Ukabu, que é boiar, né? Ukabu. Vamos ver se é isso mesmo. Colocar o Urikaikun em cima. Ah lá, to float. Isso mesmo, né? Deixa eu colocar o ukasare aqui, né? Ukasare. Aqui. Ah lá, o kasare é exatamente o mesmo, tá vendo só? Ah lá, o kasu. Tá vendo? O kasu. É a mesma coisa que o kabu, que é boiar, flutuar. Então é isso mesmo. Ele tá falando assim, flutuando em febre, né? Não tem quando a pessoa ela tá muito em uma febre muito alta, então ela tá flutuando em febre, né? É o ditado que eles têm lá, é a forma de falar deles, né? É um termo próprio para eles. É uma coisa bem cultural, né? Aqui a gente fala ardendo em febre, né? Essa pessoa está ardendo em febre. Lá eles falam que a pessoa está flutuando, porque realmente quando a pessoa está em febre, ela fica meio apá da situação, ela fica meio aérea, né? Então, depois ele fala Kadio Toru no Sa. Esse ideograma aqui, Kadi, significa leme, significa timão. O timão que você segura ali para poder guiar, né? Guiar o barco. É o volante do barco, né? Então, kadio toru. Esse toru é o verbo de tomar, pegar. Então, kadio toru no sa. Esse sa a gente já viu que é então. Se a gente ler ao contrário, fica então, kadio toru, né? Tome o leme, netsu ni o kasare. Mesmo que você esteja em febre. Mesmo que você esteja flutuando em febre, né? Seria mais ou menos algo assim. Agora deu uma desconfigurada aqui, né? Tá meio estranho, tá meio... As letras aqui embaixo tá meio estranhas, mas eu vou ler mesmo assim. Hokori, tá aqui em katakana, né? A primeira palavra significa poeira. Kabuteta. Kabuteta é a forma do passado de kabuteru, que é ser revestido, ser coberto por algo, você vestir algo, né? Então, Hokori Kabuteta significa coberto de poeira, né? E depois vem Takara. Takara significa tesouro. E depois vem no Chizu. Esse no é partícula de pertencimento, né? A gente já sabe, tipo, tudo pertence ao que vem antes, no caso. Então, Takara, né? Chizu pertence a Takara. Ok. Chizu significa o mapa, né? Tem Chizu, que é mapa, e tem Kaizu, que é a carta náutica. É o mapa, só que do mar, entende? E por fim tem um mo aqui no final. Esse mo ele significa algo como um acréscimo. Então vai significar também, pode significar até mesmo, coisas do tipo, né? Se a gente ler ao contrário, faz muito sentido. Se liga. Até mesmo, Chizu, o mapa do tesouro coberto de poeira. Então fica exatamente da forma que faz sentido em português, né? Aí ele fala, Tashikameta no nara densetsu janai. Ok. Tashikameta no nara significa se você se certificar de algo. Tashikameta é tashikameru, que significa se certificar. Você ir lá e tirar a prova, né? Ver se aquilo é real mesmo. Nara significa se. Geralmente vem depois de um termo ou depois de uma frase. Se for no começo de uma frase, geralmente vem o moshimo, ou então moshi, né? Mas o nara, ele vem geralmente depois de palavras. Opa, perdão, deixa eu ajeitar aqui. Vem depois de palavras ou depois de... no final de frases ou coisas do tipo. Tashikameta no nara densetsu janai. Densetsu significa lenda, né? E janai significa não é. Só que isso é uma forma bem formal de falar, tá? A forma mais formal de se falar isso é dewanai. Dewanai, né? Ok, então, Tashikameta no nara
Densetsu janai. Ok? Vamos ler o contrário para ver se faz sentido. Não é uma lenda se você se certificar disso. Entendeu? Viu como é que faz sentido? Nem sempre vai ser tudo o contrário, tá? É porque na maioria das vezes funciona. Kojin tekina arashi wa dareka no. Kojin tekina significa pessoal, uma coisa intrínseca, uma coisa particular sua, uma coisa da sua vida particular. Arashi significa tempestade. Dareka significa alguém. Então, Kojin tekina, esse na que está aparecendo depois de Kojin teki é porque mostra que ele é um adjetivo em na. No japonês, tem adjetivos que terminam em na e adjetivos que terminam em i. E esse é um adjetivo terminado em na. Kojin tekina. Arashi. Arashi é tempestade. Então, a tempestade pessoal. O que ele quer dizer aqui? É uma forma poética de dizer os problemas que cada um tem, né? Os problemas pessoais que cada pessoa tem. Então, vamos lá. Os problemas pessoais, aí ele fala dareka no, de alguém, né? Dareka, alguém. Aí ele fala biorismo. Bio vem de bio mesmo, né? Bio em inglês, que é bio de vida, né? Irismo vem de rhythm, que é ritmo em inglês. Então, biorismo em japonês, né? Falando com o sotaque deles e no katakana fica biorismo. Então, o ritmo da vida, né? Biorism. Biorismo no kate. No kate é ele está dando uma ordem, está no imperativo esse verbo, é o verbo noru, só que no imperativo, que é embarque, né? Noru, que é de embarcar, você pegar carona, você ser conduzido, alguma coisa do tipo, né? Por um trem, por um barco ou qualquer coisa que possa te levar para algum lugar. Aí ele fala omoi sugose bai. Vamos lá. Omoi significa sentimento ou pensamento. Mas nesse caso aqui vai significar, e com esse ideograma aqui, vai significar o pensamento, né? Omoi é porque o verbo omo significa pensar, né? Então, omoi é o substantivo desse verbo. Omoi sugosebai. Esse sugosebai é a forma bar, né? É a forma hipotética, é a forma é a forma seba do verbo sugosu. Sugosu significa fazer algo exageradamente, fazer algo demais. Então, omoi sugosebai. Só que está na forma hipotética. Então, esse i aqui no final vem de yoi, que quer dizer que algo é bom. Juntando tudo ficaria e tá tudo bem, sugosebar, fazer demais o quê? Omoi, pensar, né? Então ele tá falando, tá tudo bem você pensar muito sobre isso, né? Então sempre que você colocar um verbo aqui, né? Um verbo em forma de substantivo aqui no começo e depois colocar o sugosebai, vai tá querendo dizer tipo assim, vai tá tudo bem se você fizer muito algo. No caso, omoi sugosebai é um termo em japonês, é um bloco. Você tem que aprender isso aqui como um bloco, tá? Eu expliquei coisa por coisa, mas você tem que entender isso como uma única coisa, como um bloco. Então, omoi sugosebai é tipo, tá tudo bem você pensar muito a respeito disso. Omoi sugosu, pensar muito sobre algo. Aí ele repete, né? A parte do começo. Sagashimono o sagashi ni yugu no sa. Aí ele diz, Poketo no koin. Lembrando que tudo que vem depois do no pertence ao que vem antes. Então, a moeda que pertence ao bolso, né? Poketo, bolso, pocket. E coin vem de coin, que é a moeda em inglês. Então, a moeda do bolso, né? A moeda do bolso. A moeda no bolso, do bolso. Soreto, e então, né? Soreto é tipo assim, e então, né? Sabendo disso, e então, aí você começa a falar. You wanna be my friend, né? E então você quer ser meu amigo. É uma pergunta, né? Aí nós estamos na rota, né? Só que em inglês agora. Enfim, essa é a primeira música. Vamos pular aqui já para a segunda, que é a Believe in Wonderland. Né? Aqui. Até agora a gente não anotou nada no bloquinho. A gente vai ter uma introdução aqui. Tirar a propaganda. Hum.
Ah lá, aqui tá um pouquinho pior, né? Tá um pouquinho pior aqui para poder ler. Espero que esteja dando para ler tranquilo aí. Vamos lá. Mirai dake shinjiteru. Mirai significa futuro. Dake significa apenas. Shinjiteru significa confiar. Então, shinjiteru, né? Confiando pode ser também, porque tá esse teru aí, né? Dá uma impressão muitas vezes de gerúndio. Não é sempre, mas às vezes dá essa impressão de gerúndio. Então, acreditando apenas no futuro. Aí ele fala, dareka, alguém, ga, que é a partícula para você, é a partícula H, waratemo kamawanai. Vamos lá. Waratemo é o verbo warau, que é rir, dar risada, né? Você rir de uma piada, alguma coisa do tipo, você dá risada. Warau, só que na forma temo. Então, warau significa rir. Waratemo significa mesmo que ria, mesmo que rir, né? Aí ele fala kamawanai. Kamawanai significa não se importar. Então, vamos ler tudo o contrário, né? Kamawanai, não se importar. Waratemo, mesmo que ria. Dareka, né? Alguém. Aí shinjiteru, acreditando. Dake apenas e mirai futuro. Eu vou continuar acreditando no futuro mesmo se alguém rir disso. É mais ou menos isso que tá querendo dizer aqui na música. Aí ele fala hashiteru. Hashiteru vem do verbo hashiru. Hashiru é correr. Hashiteru é correndo, né? Aí jonetsu. Jonetsu significa paixão. Esse hashiteru, ele é um verbo. Mas quando ele vem antes de um substantivo, geralmente ele caracteriza o substantivo. Então, mesmo sendo um verbo, ele está aqui para poder caracterizar, ele está aqui para adjetivar o substantivo. Então, hashiteru jonetsu, né? Então, é a paixão que corre, a paixão que emana, né? Que parte, né? A paixão que parte do quê, né? Aí ele fala, anata o kiramekaseru. Então, essa paixão corrente, essa paixão que corre, anata significa você, o, que é a partícula o, que mostra que algum verbo vai ser executado, kiramekaseru. Kiramekaseru significa deixar brilhar, né? Então, vamos lá. A paixão que corre de você deixa você, ele permite que você brilhe, né? Mais ou menos isso que tá falando aqui na música. Anata o kiramekaseru. Aí fala, mabushi sugi demo mitsu meteitai. Ok. Mabushi significa... Mabushi é brilho. E mabushi i, com i no final, é um adjetivo terminado em i, que significa brilhante. Mabushi, quando você tira o i e coloca o sugi, de sugiru, é uma forma de você... É um padrão de gramática, né? E significa que esse adjetivo, ele tá muito intenso, né? Então, mabushi, brilhante. Mabushi sugi, muito brilhante. Excessivamente brilhante, né? Então, vamos lá. Demo significa mas. E depois ele fala mitsumeteitai. Mitsumeru significa... Mitsumeru, o verbo mitsumeru no infinitivo, significa observar algo, olhar atentamente para algum ponto, né? Para alguma coisa. Mitsumeteitai significa querer olhar algo, ok? Então, é muito brilhante, tá falando aqui na música, né? Mabushi sugi é muito brilhante. Demo, mas, mitsumeteitai, eu quero continuar olhando, né? Eu quero olhar, mesmo que seja muito brilhante. Aí ele fala, doka, né? Esse aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que é alguma coisa como algum tipo de, qualquer tipo de. Vamos ver aqui. Doka. Somewhere. Olha lá, ó. Algum lugar. Toxification. Vamos ver se eu escrevi certo. Aparentemente sim. Vamos lá. Em algum lugar, né? Em respeito a isso. Tá. Desse jeito, né? De alguma forma, in some way, né? A respeito disso. Ok, vamos lá. Aqui tá falando o seguinte. Doka é tipo... de alguma forma, aí bigaku. Bigaku significa... Bigaku é algo como estética, né? A estética, a aparência. Doka, bigaku, aí tá entre colchetes. Para eles, o colchetes funciona como funciona um parênteses para nós. Então tá, né? Doka kanditeru, né?
Kanditeru é sentir. Então, de alguma forma, eu sinto a beleza. De alguma forma, eu sinto essa estética, essa beleza. Kanji significa sentimento, né? Você sentir alguma coisa. Kanjiru é o verbo, que é sentir. E kanditeru é sentindo, né? É como se fosse no gerúndio. Aí fala em inglês, né? Com um katakana em cima, até engraçado. I'm really, really stuck on you. Que é, eu realmente, eu tô caidinho por você. Esse stuck on you é tipo estar preso a você. Que em inglês é tipo assim, quando alguém tem uma queda por uma outra pessoa, né? Gosta da outra pessoa e tal. Aí entra no refrão. Darenimo nitenai. Darenimo significa qualquer um. Entretanto, darenimo significa qualquer um, mas se a frase tiver no negativo, então quer dizer que darenimo significa nenhum outro. Entenderam? Sozinho, darenimo significa qualquer um. Só que se tiver no negativo, nenhum outro. Vamos lá então. Darenimo nitenai. O verbo niteru significa se parecer com algo. Nitenai está no negativo, não se parece com algo, né? Então, não se parece com nenhum outro. O que não se parece nenhum outro? Yume. Então perceba que todas as palavras que vêm antes de yume estão aqui só para poderem adjetivar, caracterizar yume. Yume significa sonho. Então é o sonho que não se parece nenhum outro. Aí, no senaka. Senaka significa as costas, né? As costas. Então, as costas do sonho que não se parece com nenhum outro. Vocês vão entender porque eles estão falando as costas do sonho. Não faz sentido pra gente, mas vocês vão entender o porquê. Oikakete, oikaketeku. Ok, vamos lá. Oikakete vem de oikakeru, que vem de ou, que é um outro verbo, que significa ir atrás. Você ir atrás de algo, você perseguir, né, com todas as suas forças, alguma coisa. Oikakete, né? Oikaketeku. Aí é tipo assim, oikakete é persiga, vá atrás. Oikaketeku é tipo, continue indo atrás, né? Tipo assim, persiga e continua perseguindo. É como se fosse mais ou menos isso, né? Bem, então ele tá falando para perseguir o quê e continuar perseguindo? Ele tá falando as costas do sonho que não foi visto, que não se parece com nenhum outro sonho. Ok? Por que é as costas do sonho? Porque quando você tá atrás de algo, você vê as costas daquilo. Se você tá atrás de alguém, a pessoa tá indo embora, você tá atrás daquilo, você tá atrás das costas daquela pessoa, entendeu? É basicamente isso. É por isso que eles falam Yume no Senaka, né? As costas do sonho. Porque é como se você vai atrás de algo, você tá vendo as costas daquilo. Na cultura japonesa, isso faz sentido. Obviamente, a gente que é ocidental, a gente não vê exatamente dessa forma, mas para eles faz sentido, é uma cultura totalmente diferente da nossa, a gente tem que entender. Vamos continuar aqui. Aí ela fala, doramatic. Doramatic vem de dramatic, né? Que é dramático, né, em inglês. Teni ireru made. Made significa até, ireru significa inserir, você colocar algo dentro de outra coisa. Te, aí tem ni, né, que é a partícula. Te significa mão. Teni ireru você pode ver como um bloco, tá? Você pode ver isso como uma coisa só. Teni ireru é um verbo que significa pôr as suas mãos em algo. Você passar a ter algo, entendeu? Então, kopu o teni ireru. Eu pus as minhas mãos nesse copo. Eu peguei esse copo, entendeu? Eu tomei posse dele, né? Eu peguei ele. Então, teni ireru made. Até eu botar as minhas mãos onde? No doramatico, no dramático, né? Até eu alcançar o dramático, eu botar minhas mãos nele, né? Aí fala Believe in Wonderland, que é acredite na terra dos sonhos, né? A terra das maravilhas, né? Wonder, maravilha. Dareni mo mienai, aí ele repete mais ou menos a mesma coisa que ele falou na outra parte do refrão, né? Dareni mo, nenhum outro, qualquer um outro, né? Mienai vem de mieru. Mieru é conseguir ver. Mienai, não conseguir ver. Dareni mo mienai. Yume. Então é o sonho que nenhuma outra pessoa conseguiu ver. Katachi. Katachi é a forma, né? No katachi. Katachi é a forma. Então é a forma do sonho que nenhuma outra pessoa conseguiu ver. Tsukamaete. Tsukamaeteku. É a mesma coisa, é o mesmo padrão da primeira parte do refrão. Isso é muito legal da música também. Tsukamaete vem de Tsukamaeru, né? Tsukamaeru significa
você agarrar alguma coisa. Por exemplo, você está indo atrás de um cachorro e o cachorro está fugindo de você. Quando você consegue agarrar ele, capturar ele, essa palavra é boa, capturar, quando você pega ele, né, agarra ele de alguma forma, você tsukamaete, tsukamaeru, tsukamaeta, né, no passado, tsukamaeta. Então, tsukamaete, tsukamaeteku, eu pego e eu pego novamente, eu capturo e capturo novamente. Watashi significa eu. Watashi wa tsuite yuku kara atsui kimochi. Vamos lá. Tsuite é você seguir alguma coisa, né? Tsuite yuku significa você seguir alguém, você perseguir alguém, você seguir os passos de alguém, né? A pessoa tá te levando para algum lugar. Kara pode significar várias coisas. Kara pode significar ele pode estar explicando alguma coisa, ele pode significar a partir de tal ponto, né? Burajiru kara Nihon made, ou seja, a partir do Brasil até o Japão, entendeu? Então esse kara ele significa a partir, ele pode significar porquê, né? Quando você começa a explicar alguma coisa. E depois vem escrito Atsui Kimochi. Kimochi significa o sentimento e Atsui significa quente. Então sentimentos quentes, né? Então aqui ele está explicando, né? É porque eu sigo esses sentimentos quentes. É mais ou menos isso que está sendo dito. Acredito eu, né? Não sei se a tradução está certa. Tsujitsuma awase betsu ni iranai. Vamos lá. Vamos começar por betsu ni iranai, porque tsujitsuma awase é complicadinho. Vamos lá. Betsu ni significa tipo assim, betsu ni, eu não me importo com isso. Tipo assim, deixa pra lá isso, deixa pra lá. É um termo em japonês, é um bloco também, você pode ver como um bloco. Betsu ni iranai. Iranai é não precisa. Tipo, isso daí não é necessário, não precisa disso, né? Tsujitsuma awase. Awase vem do verbo au. E significa... Esse au é quando pessoas se encontram, né? Se reúnem. Tsujitsuma, eu acredito que é uma coisa casual, do dia a dia, eventual. Tsujitsuma awase, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja encontros eventuais. Por exemplo, você está na rua andando e tem uma pessoa que você não vê há muito tempo. E aí você vê a pessoa na rua. Isso é um encontro casual. Tsujitsuma awase, eu acredito que seja isso. Vamos colocar aqui para ver se aparece alguma coisa. Tsujitsuma. Vamos colocar em katakana aqui. Awase. Tsujitsuma awase. Olha lá. Tsujitsuma. Coerência, consistência. E awase. Vamos colocar no Google Tradutor para ver o que aparece? Interessante também. Vamos lá. Tsujitsuma awase betsu ni iranai. Arifureta nichijou yorimo. Correspondência Tsujitsuma. Tá vendo que não faz sentido nenhum? Vamos colocar ele aqui, vamos tentar ver se ele tem um ideograma aqui, tá? Nem sempre o que aparece Tsujitsuma. Vamos colocar o ideograma. Tsujitsuma. Aqui. Partida de... Não, nada a ver. Olha lá, tá vendo? Coerência, consistência. Não tem o bloco todo, tá? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte. Eu acredito que é mais ou menos essa tradução que eu tinha falado antes mesmo, tá? Vamos dar continuidade aqui. Então, tô falando, eu não me importo, eu não ligo, né? Não é necessário encontros casuais. Arifureta vem de arifureru. Arifureru é transbordar. Uma coisa, um copo tá cheio, tá transbordando, né? Só que arifureta tá no passado. Esse tá, né? Ele mostra que tá no passado. Então, arifureru, arifureta, transbordou. O que transbordou? Nichijou. Nichijou significa cotidiano, o dia a dia. Então, arifureta nichijou significa o cotidiano que transbordou. Yorimo. Yorimo significa ao invés de. Então, ao invés de um cotidiano que transborda, né? Ou seja, ao invés de você ter um dia a dia massivo, a mesma coisa todo dia, um cotidiano chato, é isso que você está falando. Ele fala paradise, né? Paradise. Mesaste hashire, né? Mesaste
é do verbo mesasu. Mesasu significa você objetivar algo na sua vida e você correr atrás daquele foco, né? Você colocar algo como objetivo para você e você ir atrás daquilo. Então, mesaste é porque está na forma imperativa, né? Está na forma T. Mesasu, mesaste. Aí depois coloca hashire. Hashire vem de hashiru. A gente já viu aqui, acho que, se eu não me engano, foi nessa música ou na We Are, na primeira, que hashire vem de hashiru. Hashiru significa correr, né? Hashire no caso, tá no imperativo, que é corra, né? Então tá dando uma ordem. Corra e objetive, né? Corra focando no quê? No paradise, o paraíso, né? Então tá falando, ao invés de você ter um cotidiano chato, foque e corra atrás do paraíso. E por fim fala, né? Believe in Wonderland. E acaba a música aqui. Vamos agora... Aí, já fizemos 2 músicas, galera. Agora vamos pra terceira. Aqui, ó. Que é a Hikari. Opa! Propagandazinha aqui legal. Vamos colocar assim. Hikari e One Piece. Vamos apertar em cima desse daqui. Esse aqui parece estar com uma qualidade um pouquinho pior do que as outras. Vamos ter paciência. Pelo menos... e tá em português também, né? Mas eu vou ficar dando pausa, então não vai fazer tanta diferença, né? Aqui, tava muito para baixo. Vamos ler aqui, ó. Boku wa ima. Boku significa eu. Ima significa... ele vai cantar em português aqui, mas eu vou dizer o que vai estar escrito de qualquer forma, tá? Com a legenda em português. Vamos lá. Boku significa eu. Ima significa agora. Boku wa ima sagashi. Lembra que sagashi a gente viu na primeira música? Significa busca, procura. Hajimeta. Hajimeta vem de hajimeru. Hajimeru significa começar. Hajimeta é começou no passado, né? Tira o ru, coloca o ta e fica no passado. Sagashi hajimeta. Então, a busca começou, né? O começo da busca, né? Mizushibuki agete. Esse agete vem de ageru. Ageru significa várias coisas. Ageru pode significar você dar algo para alguém, pode significar você levantar alguma coisa, né? Elevar alguma coisa. Mas aqui no caso, agete ele tá junto com mizushibuki. Mizushibuki significa quando você bate na água e levanta água, né? Jorra água para cima e fica aquelas gotículas voando. Isso é Mizushibuki, né? Mizu, sozinho, significa água. Mizu significa água. Mizushibuki é essa água que se espalha, né? E agete é levantar, né? Então ele tá falando aqui em tudo aqui, tá falando, né? Bata na água e levante água. A busca começou, né? Agora mesmo eu começo uma busca. Eu bato na água e eu levanto a água, né? Eu tô jogando água pra cima, é tipo isso. Hateshinaku. Hateshinaku significa... Hateshinaku vem de Hateshinai. Hate significa fim, destino, né? O fim de algo. Hateshinai significa sem fim. Hateshinaku é o nai, só que na forma ku. Então, Hateshinaku, né? É a mesma coisa. Geralmente vem antes... É porque vem antes de um substantivo ou vem antes de alguma coisa, ao invés de colocar i, coloca ku, né? Acontece muito isso em japonês. Aí depois vem tsuzuku. Tsuzuku significa continuar, né? É a continuação. É o verbo, né? Sekai. Sekai significa mundo. E esse e é uma partícula de direcionamento. Tá indo em direção a algo. Então, indo em direção ao mundo da continuação sem fim, né? Indo em direção à continuação do mundo sem fim. É mais ou menos isso que está sendo dito. Aí fala, afuredasu. Lembra que agora há pouco a gente viu afuretar? Afuretar vem de afureru, que é transbordar. Afuredasu também vem de afureru, que é transbordar, né? Só que afuredasu significa começar a transbordar. Quando você coloca afureru, transbordar. Se você tirar o ru e colocar o daço, fica... Esse daço significa começar, né? Então, a começar a fazer o verbo que vem antes, que é afureru. Então, começar a transbordar. Jounetsu. Jounetsu apareceu lá na outra música também. Tá vendo como é que as palavras se repetem quando você vê coisas a respeito do mesmo tema, né? No caso aqui, as aberturas de One Piece. Jounetsu significa paixão. Então, a paixão que começa a transbordar.
Onde? Mune. Mune é peito, né? E esse ni é a partícula de posicionamento. Então é... Perdão, refluxo aqui. Muneni, no peito. A paixão que começa a transbordar no peito. Aí, dokomade mo yukuyo. Doko significa onde. Made significa até. Dokomade significa até onde. Dokomade mo significa em qualquer lugar. Entendeu? Porque tem esse mo, que é uma partícula de acréscimo, que você coloca que quer dizer que tem mais coisas a respeito daquilo. Então, dokomade mo, você pode guardar como um bloco. Dokomade mo significa em qualquer lugar, né? Yukuyo. Yuku é ir, né? O One Piece fala muito sobre isso, né? Sobre o Luffy ir a qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Então, se a gente ler tudo aqui, né? Ir a qualquer lugar com essa paixão que transborda no peito, né? Que começou a transbordar no peito. Ficaria mais ou menos assim a frase. Aí ele fala: Mada minu hikari motome. Vamos lá. Mada significa ainda. Se a frase estiver no negativo, mada significa ainda não. Entenderam? Mada, ainda. Minu significa... Minu vem do... Tem até o ideograma aqui, se vocês verem, né? Esse ideogramazinho significa o ideograma de ver, né? Então, mada minu significa ainda não visto, né? Hikari. Hikari significa a luz. Mada minu hikari. A luz ainda não vista. Aqui, o nai está oculto, né? Por quê? Porque é uma coisa que o japonês repete tanto que para eles não precisa ficar falando toda hora, igual a gente no português também faz isso, né? Então, a luz ainda não vista, Madaminu, ainda não visto, Hikari, né? Motome significa a busca, né? Motomeru, buscar algo, ir atrás de algo. Então, a busca de uma luz ainda não vista. Algumas coisas aqui da música aqui do cantor que fez a tradução vão se parecer com o que eu estou traduzindo, só que nem tudo vai se parecer. Por quê? Porque ele fez uma versão da música, para poder ficar melhor de se cantar, né? Porque se for traduzir certinho igual tá aqui, fica muito difícil de falar em português. Então tem que ser feito uma versão, né? Da tradução da música. Beleza. Natsuhiro, esse Natsu, esse ideograma aqui, é o ideograma de verão. Natsu, verão. Iro significa cor. Natsuhiro Taiyo. Aí depois vem escrito Taiyo. Taiyo significa sol, né? Esses dois ideogramas juntos. Taiyo, sol. Então, é o sol das cores do verão. E aí ele fala Kokoro. Kokoro significa coração. Shinzo significa coração, órgão. O órgão, coração. Só que Kokoro, da forma sentimental, fala assim, você magoou o meu coração. Você não está falando do órgão, né? Você está falando da forma sentimental, da forma metafórica. Então, Kokoro é coração na forma metafórica. Aí, Kokoro no Ho. Esse Ho significa vela. A vela de um navio, as velas de um barco. Kokoro no Ho, né? As velas do coração. O que acontece com a vela dos corações? O que acontece com a vela do coração? Ela yuraseba. Yuraseba. Yuraseba vem de yuraseru, que vem de yuru. Yuru significa balançar. Yuraseru significa deixar ser balançado. Yuraseba está na forma eba, ou seja, ele está conjugando o verbo de uma forma hipotética. Então, se, tá vendo? Se, if, em inglês, né? Se deixar balançar o quê? As velas do coração do quê? Do sol das cores do verão. É uma coisa bem poética, né? Aí ele fala, Atarashi Sekaie. Beleza. Atarashi significa novo. É o adjetivo, né? Novo. Sekai significa o mundo, né? E é ir em direção. Então, indo em direção ao novo mundo, aí ele fala Tobira. Tobira significa portão, porta, o portão, né? Tobira o Hiraku. Hiraku significa abrir, né? Quando você abre alguma coisa. Porta, você também pode falar akeru, akete. Por exemplo, doa o akete, tobira o akete. Entretanto, Hiraku, ele é usado
é um sinônimo, né? Abrir, só que ele é usado de formas diferentes. Conforme a gente for aprendendo mais sobre japonês, a gente vai percebendo quais são as nuances que definem a diferença entre akeru e hiraku. Mas hiraku costuma ser muito mais usado para coisas poéticas também, apesar de ser usado no dia a dia, tá? Tobira o hiraku. Então, abrir as portas, né? Do quê? Do novo mundo, né? Ir em direção de abrir as portas de um novo mundo. E aí no final tem escrito aqui, Aizu. Aizu significa sinal, ok? Então, Aizu significa sinal. Vamos ler de trás para frente. O sinal para abrir a porta indo em direção a um novo mundo, né? Namima ni yureteru. Namima, Nami significa onda. É o nome até da personagem, né? Uma das protagonistas de One Piece. Nami significa onda, wave, onda. Namima significa o espaço que existe entre as ondas. Então você está no barquinho, você passa por cima de uma onda. A outra onda está lá na frente. Só que esse espaço que tem entre as duas se chama Namima. Namima ni, né? No espaço entre as ondas, né? Entre as ondas, esse ni é partícula de posicionamento, então entre as ondas. Yureteru. Lembra que eu falei que yuru é o verbo balançar? Aqui ele está conjugado yureteru, que fica yuru vira yureru, que vira yureteru. Então, yureteru pode ser balançado, né? Está sendo balançado, meio que no gerúndio. Aí depois ele fala zetsubo. Zetsubo significa o desespero, né? O momento despair, né? Em inglês, despair, que significa o desespero mesmo, né? O momento de calamidade, alguma coisa do tipo. Nukete, nukeru, significa sair fora do rumo, né? Então, sair fora do desespero, balançando entre as ondas, né? Saia fora do desespero enquanto você balança entre as ondas. Pode ver que tem uma tempestade acontecendo, né? E eles estão ali desesperados. Aí tá vendo, ó, as ondas e tal. Aí, Sui Heisen. Sui Heisen significa o horizonte que você vê quando você olha para o mar. Se você vê um horizonte olhando para as terras, né? Para a terra, para montanhas, terra, então o horizonte é o Tiheisen. Se você vê um horizonte olhando para o mar, é Sui Heisen. Ok. Aí tem Muko. Muko é você atravessar, é você ir de encontro a uma coisa, né? Gawa, esse Gawa que tá aqui, ó, ele significa lado, né? Muko significa você atravessar para outro lado e Gawa significa lado. Então, Suiheisen no Muko Gawa. Então, o horizonte vamos atravessar para o horizonte que está do outro lado. É isso que está sendo dito aqui, né? Muko, atravessar para o outro lado. Gawa, lado. Suiheisen, o horizonte visto no mar. Né? Então, vamos atravessar para o outro lado do horizonte que nós vemos no mar. É isso que ele está falando. Mesaste. Mesaste é você colocar algo como objetivo. Vem de mesasu, né? O verbo mesasu, que no infinitivo. Só que mesaste aqui está no imperativo. Então ele está dando uma ordem. Ele fala, foque em atravessar para o outro lado desse horizonte que você vê no mar. Aí ele repete, né? Essa aqui ele não vai basicamente falar nada de novo aqui, tá? Só vai repetir mesmo o que estava falando antes. Madamiru Hikari Motome. Perfeito. Perfeito. Bem, é isso aí. Essas três foram as 3 primeiras músicas de One Piece, né? As 3 primeiras openings, né? As aberturas. E depois eu venho aí com o meu estudo das próximas 3 músicas. Ou então eu diminuo o número, quem sabe, não sei ainda. Mas vamos ver se esse vídeo ficou muito grande, talvez eu possa diminuir o tamanho. Se alguém estiver acompanhando, pode deixar aí nos comentários também se prefere um vídeo menor, se prefere um vídeo grande como esse, fazendo logo 3 músicas por vez, porque o One Piece tem muitas openings, né? Então até acabar tudo. Enfim, é isso aí. Valeu!